quente ou fria, morna é que não. Há quem seja sua fiel seguidora e há quem a não o suporte. Há os que a consideram uma justiceira e os que lhe encontram uma agenda política escondida, polémica, frontal, nada consensual. Manuela Moura Guedes, 58 anos, é a minha primeira convidada nestes encontros semanais na RTP Informação. Uma conversa descontraída, ao sabor das palavras. Manuela, ainda bem que vieste. Esta ideia do amar, odiar, este meio termo, é uma ideia que te diverte, que te é indiferente ou que já te cansa ao fim de quase 36 anos de televisão? É a minha forma de ser e houve uma altura no princípio do percurso na RTP, em que fizeram um estudo de mercado e questionaram sobre os jornalistas e os apresentadores e em que perguntavam se adere, se é indiferente, ou se não gosta, não é? E toda a gente tinha das três coisas. Eu era a única em que não tinha os indiferentes. E eu achei aquilo, eu disse, que raio, sou a única que não tem disto. E fiquei um bocado, que chatice. Mas depois vieram-me dizer, não, isto é o melhor que se pode ter. Ama ou deixa, é mesmo. É mesmo. O indiferente é a pior coisa que se pode ter. Embora eu dissesse, mas isto é tanta gente, muitos a gostarem, muitos a não gostarem. Isso é uma fatura pesada? Tens sentido ao longo dos anos, sobretudo nos últimos, que isso é uma fatura pesada? A fatura é pesada quando se pensa pela própria cabeça e quando não se desiste daquilo que se quer e das suas convicções e da sua própria consciência. Isso é uma fatura pesada. Mesmo para uma mulher como tu, que não se leva muito a sério? Não, eu não me levo a sério, mas levo algumas coisas a sério e levo a profissão muito a sério. A de jornalista levo muito a sério. Mas quando tu dizes, e já o disseste muitas vezes, já me disseste a mim e noutras entrevistas, que não te levas muito a sério, isso não faz com que quem te vê também possa não te levar muito a sério? Eu não me levo a sério, contrário? porque acho que as pessoas não se devem levar muito a sério, porque só ficam chatas, não é? Já imagina, a maior parte das pessoas leva-se muito a sério e são pessoas que ficam pretenciosas, são pessoas que passam a vida a olhar para o umbigo e olham muito pouco para o resto, percebes? E que passam a vida a afirmar-se perante os outros. Eu prefiro olhar para o que está à minha volta do que olhar para mim própria. Acho que... Mas se eu te lançasse o desafio, acredito que seja complicado. Se eu te pedisse para te definires aqui, para olhares para ti, o que é que dirias? Eu definir-me a mim própria sou... Isso é tão injusto, porque as pessoas ficam sempre, eu pelo menos fico sempre entre aquela coisa de que se eu vou eu não sou modesta, mas também eu não gosto nada de me definir para falar com fraqueza. Acima de tudo, eu acho que sou muito justa, no sentido de que tenho horror, isto é para contraposição a essa coisa de que sou justa, tenho horror à injustiça, horror, perfeito horror. Acho que tenho muito sentido de humor, mas isto é ridículo dizer isso. Olho sempre para as coisas com um sentido crítico e sempre com um olhar divertido para as coisas. Sempre. O resto, sei lá, não sei o que é que tenho a dizer mais. E os portugueses, que ideia é que tu achas que os portugueses têm de ti? Acho que agora tem uma ideia diferente. Por via o que me diverte imenso. Porque passaram... as pessoas têm uma imagem esquecendo-se de que a pessoa trabalha consoante a função que tem. Portanto, o homem e as suas circunstâncias. Claro, não. A pessoa tem que se adaptar a uma determinada função. E eu sempre tive isso presente. E mal será quando a pessoa não se adapta à função que tem. Eu, enquanto jornalista, não tinha que ser mais do que um veículo
da informação, não é? Da verdade, tanto quanto eu podia transmitir. Portanto, Já não tinha eras a que menina ser coquete da Miss- continuidade, por exemplo. Sim, De 78 claro. ou de 79, não é? Sim, quando entrei para a RTP, eu era locutora de continuidade, apresentava um ou Dizias outro boa noite. programa. Boa noite, eu era uma companhia e Até amanhã, se tentava Deus ser... quiser. Sim, conte connosco. Estamos aqui para o acompanhar, fique connosco, etc. E tinha que ser simpática. E eu acho que era mesmo simpática para as pessoas. A partir do momento em que fui para a informação e tendo esta carga de ser uma figurinha simpática e não ser mais do que isto, na Mas eras tu. continuidade, era eu, claro. Eu E acho que sou simpática. E a Rottweiler das notícias, como tu te definiste em determinado momento da tua caminhada, também eras tu. Também sou Há eu. várias Manuelas dentro da Manuela. E esta As do Quem Quer pessoas são Ser multifacetadas. E as esta do Quem pessoas Quer Ser têm- Milionário, ou agora da Também Barca sou do eu. Inferno, que se estreou na segunda-feira passada, Também sou eu. és tu. Sou sempre eu. Eu nunca deixo de ser. As pessoas são multifacetadas, têm diversas características que se manifestam consoante a função que estão a ocupar. Portanto, a mim diverte-me imenso quando as pessoas dizem você afinal é tão diferente daquilo que eu pensava. Tens sentido muito isso no Milionário? Sim. As pessoas aproximam-se de Sim, ti sim. e ficam com outra Afinal, ideia. você é simpático. E eu disse, mas eu sempre fui assim. Agora, estou a fazer outra coisa e portanto, aquilo que eu faço, eu não podia manifestar enquanto estava a fazer notícias, não é? Não tiveste nenhum político a ir ao Milionário. Eu acho que eles não vão ao milionário. Não precisam. Não, já tive alguns de locais. Alguns locais já tive. Mas com esses, De freguesias, tu não tinhas etc. grandes Isso. atritos. Não. Mas eu no milionário não tenho atritos, não é? E com os outros só tive atritos porque eles querem ter atritos. Olha, quando há 36 anos, quando em 78 te aventuraste na televisão, uma das coisas que mais, enfim, não seria aquela que procuraste, mas uma das coisas que assumiste que gostavas foi a notoriedade que a televisão te deu. Tu gostaste durante Eu muitos disse anos. isso nessa altura. Sim, disseste. E Eu posteriormente tinha para disseste aí também. 21 anos. E ou posteriormente 22, disseste também. Tu gostavas. Isto já é realmente eu a gostas, distanciar-me. já não é? percebi. De ser conhecida na rua, de ser que as pessoas olhem para ti. Isso ainda hoje é verdadeiro? Ou já criaste defesas? Quando começares, depois de alguns programas aqui, vais ver se as pessoas não te conhecerem, vais sentir-te um bocadinho triste. Porque isso quer dizer que ninguém te vê. É neste sentido que é bom que as pessoas te conheçam. Não no sentido da invasão do espaço privado, que isso é um bocado terrível. Não é um bocado, é mesmo complicado, mas no sentido de que há um reconhecimento. Há um reconhecimento do teu trabalho. Se tu não tens um retorno, e a televisão, portanto, é isso mesmo, é conhecerem-te e identificarem-te também. Se tu não tens isso, ainda por cima num país pequeno como é Portugal, tu pensas, ninguém me reconhece, é porque não me vêem. E se eu não tenho audiência, é porque o meu trabalho não chega às pessoas não me querem ver. Portanto, é neste sentido. Mas a ti vêem-te, as pessoas têm ao longo dos anos gostado de te ver. Uma parte. Foste campeã de audiências durante anos, Sim, a fio. Sim. Mas tu não gostas de te ver. Não. Nunca gostaste. Não. Porquê? E agora estou a olhar ali para um monitor que ali está e estou a Há pensar, razões para que isso. horror. Mas porquê? Se calhar eu penso que sou muito melhor do que aquilo que sou. Mas Se calhar essa é a não razão. acredito que pensasses assim quando foste coroada Rainha do Oeste. Sabes que na minha vida quase Deixa tudo fazer é um parênteses, explicar aos acaso. espectadores O que é tu que é és Rainha natural do e Oeste? cresceste em Torres Vedras e foste, concorreste a vários concursos de Misses. Não, Ou pelo menos não, nada foi de Miss. Se faz favor. enfim, um concurso de beleza. Não, Suavizão, um é concurso de assim. beleza. Não é a Rainha vários. do Oeste. Depois foi. Antes disso tinha sido as Teenagers, que era uma coisa que não tinha nada, que era de conhecimentos e eram meninas. Meninas, mesmo meninas no sentido. Senhoritas. Não.
bem educadas. A outra coisa foi rapariga ideal portuguesa. Sim, eram outros Sim. tempos. Sim. Sim, eram outros tempos em que tinha que saber cozinhar, tratar Prendada, de não é? crianças, Claro. prendadas, cozinhar, tratar de crianças. Mas a Rainha cultura do Oeste geral. não era só isso. Não, a Rainha do Oeste Era era a beleza. mesmo ser gira. Exatamente. Isso era mesmo ser Portanto, gira. nessa altura gostavas de Mas, ver. mas foi um acaso. Foi um acaso. Eu nasci no Cadaval. E uma vez convidaram-me o Presidente da Câmara, etc., porque eu Estamos raramente... na categoria, até temos uma canecazinha bonita. É verdade. Estamos com água, não Não podemos brindar. Não podemos brindar, mas, Dizem que dá mas é azar. simbólico. Mas É. é bonito. Desculpa. O Presidente da Câmara, do O Cadaval. Presidente da Câmara, havia uma festa daquelas na altura das vindimas, que é uma zona de muito vinho, como sabem, e bom. convidaram-me. E houve um dos meus tios que disse: eles adoravam, não sei o quê, que lá fosse, etc. E lá fui eu, uma dessas coisas, que incluía baile, aquelas coisas. E então, a certa altura, eu vejo-me numa eleição da rapariga mais gira dali. E depois votaram em mim e eu ganhei aquilo. E isto depois é como se diz, uma bola de neve. Porque aquilo era uma eliminatória para a Rainha das Vindimas. Mas ficaste do de ego Oeste. cheio, confessa. Não, porque ganhei um carro. Então, além do Isto era ego, uma- ficaste mais... Não fiquei com um carro. Ganhei depois a final. Isto foi mesmo antes de ir para a Mas, faculdade. portanto, como é que isso Com é 17 possível? anos. Com 17 anos ganha-se um concurso de beleza e um carro e depois não se gosta de ver na televisão. Como é que se tem... Como é que não se pode gostar de uma... Não veio aquilo também muito a sério. Como tudo. Como tudo na tua como vida. quase tudo. Aliás, eu levo muito pouco carro. O que é que tu levas Muito. a sério já agora? Presumo que além da família, dos teus filhos, evidentemente. O sofrimento. Levo o teu, sofrimento. o dos outros. O dos outros, o meu também, claro, mas o sofrimento levo a sério. Muito. Isso é aquilo que eu levo a sério. Levo a sério. A morte na medida em que causa sofrimento aos que ficam. Presumo que nos últimos 4 anos antes do teu regresso à televisão tenham sido de sofrimento. Presumo não, sei, porque falámos Sim. várias vezes sobre isso nesse Sim. período, que foi um período difícil para ti. O regresso à televisão provido de Causado um sofrimento causado por aquilo que eu sentia, por injustiça. O regresso à televisão, o ano passado, à RTP, provia do entretenimento, no fundo, um regresso ao passado. Foi o regresso possível, Foi um bom regresso. independentemente do prazer que te está a dar de fazer o que é ser milionário. O regresso possível. Não. É assim, eu vou agarrando as coisas à medida que elas vão aparecendo. A única pergunta que se me pôs não foi que chatice, não vou fazer informação, vou fazer entretenimento, mas é aquilo que é possível neste momento. Não, a única pergunta que se pôs foi: Sou capaz? serei eu capaz de fazer isto? Porque, sendo jornalista, será que eu consigo fazer isto neste registro? E só pedi, não me lembro já, mas 1 ou 2 dias, ou que foi, para pensar se eu seria capaz de fazer aquilo. E depois toda a gente, comecei a perguntar às pessoas, será? E depois comecei a analisar se seria capaz. E depois pensei, se calhar sou capaz. E depois aceitei. E depois comecei a ambientar uma coisa e depois adorei. E estou a adorar fazer. E divertes-te muito. Divirto-me imenso. Nesta segunda-feira passada, regressaste àquilo que pomposamente se tem dito que é regressar à atualidade. Enfim, Que não, quer dizer, há atualidade, mas que bocadinho- não é informação. que não é informação, mas Quer dizer, é o programa é de informação, eu é que não estou a fazer informação. que é a análise, digamos, uma análise semanal da atualidade informativa na Barca do Inferno. Como é que foi? Ainda estamos na primeira semana, foi na passada segunda-feira. O programa foi muito falado. Não, por esse lado é bom. E isso, pelo menos, Mas eu confesso que não sei neste momento. Não sei. Eu não costumo ir ver. Soube pelas pessoas próximas de mim o que é que me comentaram. Não vou. Tenho este hábito de não ir às redes sociais ver, porque depois tenho a tentação de. Mas às vezes és ativa nas redes sociais. Sou quando. Há muito tempo agora que não tenho comentado nada. Às vezes comento, porque quero ver qual é a reação das pessoas
às coisas. E porque me apetece, aliás, mais quando estava inativa, de dizer um pouco as coisas, dar um bocadinho de opinião sobre as coisas, mas agora não sei, palavra de honra que não sei o que é que as pessoas comentaram. Presumo que tenham feito alguns comentários, porque o programa teve alguns momentos Tensos? não surpreendentes, sim, porque até para mim, mas também foi um primeiro programa. Nós não nos. Eu confesso que não conhecia. Tivemos 2 encontros, eu e as outras intervenientes no programa. Damos-nos bem, todas nos damos bem, mas houve momentos que foram surpreendentes. Portanto, e estamos todas a ajustar-nos. Estão, portanto, na fase do purgatório ainda, antes de chegar ao inferno. Sim, sendo que eu quero ganhar o céu. Portanto, Mas achas que tens lugar no céu? Acho que sim, claro que Foste sim. uma menina bem comportada? Sim, acho que sim. O E comportamento, e antes- a moral não é uma coisa com que eu me preocupo muito. Não, a moral não. A moral não é uma coisa com que eu me preocupo muito. Preocupo muito mais com outro tipo de coisas. E antes de lá chegar ao céu, bem entendido, achas que tens lugar ainda na informação? Informação clara, informação stricto senso? Ou achas que ganhaste muitos anticorpos nos últimos anos? E essas portas estão fechadas? É assim, infelizmente, vamos falar àquilo que não me diz respeito. Infelizmente, o tipo de informação que é feito e que foi feito não é o meu tipo de informação, aquilo que se faz. É um tipo de informação que... Tens consciência que haverá alguns espectadores que neste momento dirão felizmente, outros que Sim, dirão tenho. infelizmente. Sim, tenho. Lá está Infelizmente. de novo o início da conversa. Infelizmente. Não és Infelizmente. morna, não é? Quente ou fria. Sim, infelizmente. Mas também sei que as pessoas, que muita dessa gente tem, está ligada a uma ideologia ou partidariamente. E, portanto, pelo simples facto de eu ter feito um jornal de um determinado período em que, e eu acho, como jornalista, que quanto mais responsabilidade se tem politicamente, mais os jornalistas devem aprofundar a sua pesquisa. E como nós, na altura, nós, enquanto equipa, estou a falar daquele jornal, investigamos e, infelizmente, naquela altura encontramos muito por investigar e essas pessoas não gostaram. Muitas dessas pessoas não gostaram. Sentias-te poderosa à sexta-feira? Poderosa. A informação é poderosa. A informação é muito poderosa. É quarto poder ou é contra-poder? A informação tem que ser contra-poder. E nessa medida, não sei em que número está, mas é um poder. Obviamente que é um poder. É um poder. Obviamente que é um poder. Mas tem que ser um contra-poder. Não é um antipoder, mas tem que ser contra-poder. Estamos aqui na RTP e embora o Quem Quer Ser Milionário seja gravado em Paços de Arcos, na Valentim de Carvalho, e não aqui na RTP, eu não posso deixar de fazer esta provocação. Ainda não te cruzaste com José Sócrates aqui nos corredores da RTP? Não, para já nem havia hipótese, porque são dias Podias diferentes. ter uma reunião aqui. Imagina que agora sais aqui do estúdio e te cruzavas com ele. O que é que dirias? Boa noite, Sr. Engenheiro. Eu sou o Manuel Moraguetes. Não, acho que... É assim. Já tanta gente me fez essa pergunta. Eu acho que, Isso não é um bom provocadora como sou, acho que diria boa noite. Porque acho que por boa educação se diz boa noite. Mas eu acho que ele não me iria responder.
Eu acho que digo boa noite quando passo por alguém, ainda por cima num espaço fechado. Acho que diria boa noite. Os últimos anos pacificaram-te? Tornaram-me diferente. Em que medida? O peso que eu tinha em cima dos ombros de responsabilidade, a achar que tinha uma missão como jornalista de Uma espécie de Robin dos Bosques. exatamente. Isso teve de bom. Angustia-me muito menos, não tenho essa responsabilidade, cheguei à conclusão que as pessoas são maiores e vacinadas e que têm discernimento para saber o que é que devem escolher, e ensinaram-me que mesmo que os jornalistas expliquem e mostrem a verdade das coisas, elas têm o poder do voto e, portanto, escolhem aquilo que quiserem. Lei do desencanto aí? Sim. Muito desencanto. O meu grande Desencanto choque... na natureza humana? Desencanto nessa incapacidade, ou nessa incapacidade das pessoas usarem o seu voto como arma? Sim. Do laissez-faire, laissez-passer? Não é só o voto, não é só o voto. A sua O capacidade direito à indignação, o do protesto, o de baterem o pé. Isso é uma coisa que me começou por ser uma surpresa em Portugal, aquela coisa do elogio dos políticos perante todas as maldades que fizeram ao povo português, e dizer que bem que se está a portar o povo português, que entende. Eu acho uma coisa extraordinária. O povo português aceitar tudo e não bater o pé, e não dizer já chega, e não dizer não pode ser, e vão lá para fora e lutem por nós, que foi por isso que nós os elegemos. Percebem? E é uma coisa que eu fico... o que é isto? Percebes? Não consigo perceber. Porque há aqui uma confusão muito grande. Os políticos são eleitos para servir o povo português. E a partir do momento em que são eleitos, esquecem-se disso completamente e passam parece que é uma raça de eleitos noutro sentido. Que é uma raça que está acima dos portugueses. E não é. Eles têm que realmente servir o povo português e não podem esquecer-se disso. E esquecem-se. E o povo português passa a ser subserviente perante aqueles que elegeu. E passa a aceitar tudo. E não protesta. E de 4 em 4 anos, então lá vêm eles, então, armados em cordeiros, com todas as promessas, exatamente, com todas as promessas, que se esquecem no dia a seguir, e o povo português lá vai na cantoria vai. Já percebi que não é um pequeno desencanto, é um grande desencanto. É um grande desencanto em todos. Esse sofá não vai dar para as análises neste momento. Em todos, não só no povo português como nos políticos. E, finalmente, o Cavaco, que é uma personagem que eu também não aprecio, veio pôr o dedo na ferida. Agora, com o sistema político, não é só a história do compromisso, como toda a gente veio aqui falar, é a história do sistema eleitoral, que é uma coisa que tem que mudar. E o povo português, em vez de exigir aos políticos isto mesmo e dizer já chega, não, continua a aceitar tudo. E eles a porem a mão pelo pelo, que bom. Que lindos que são os portugueses. Agora parecias Marinho Pinto a falar. Deixa-me... Não. Isso aí é que não. Estou longe de ser populista. Sou longe de ser oportunista e sou longe de ser aquilo que Marinho Pinto que é tudo aquilo que os portugueses não devem escolher. A tua pacificação interior não foi seguramente de contemplar o mar, porque tu, ao contrário de a maior parte das pessoas, o mar não te pacifica nada, antes pelo contrário, não é? Não. Tens medo do mar? Angustia-me o mar. O mar angustia-me. A terra apazigua-me. És ao contrário dos comuns mortais. Normalmente o mar traz-me... Aliás, tenho sonhos em que
afogo-me. Devo ter tido uma vida interior qualquer, provavelmente. em que, provavelmente... Conversar contigo é com mais cerejas, nós ficaríamos aqui seguramente horas a fio, temos pouco tempo. Já passou? Falta pouco. Vamos fazer render o peixe. E tu estás lindamente, estás a ver como tu estás a gerir o tempo. O mais possível. Todos Muito obrigado. parabéns Muito para o obrigado. primeiro programa. Eu vi várias fotografias tuas e tinhas um ar muito atinadinho. Eu Eras fui uma ou não eras adolescente. muito? Eu fui uma adolescente a respeitar a autoridade paterna. Se calhar é por isso que eu depois, olha... Foi por isso que chegaste a pensar em ser freira? Não foi por isso. Eu estive quando vim para Lisboa, fui para as Doroteias e depois achei, se calhar é uma fase que... Passou. Não, é engraçado porque quando fui falar com a Madre Superior a dizer que queria ser freira e ela me começou a dizer, sabes, éramos 70 e tal raparigas e ela disse-me, sabes que entre as 70 e tal raparigas que aqui estão, eu achei que tu tinhas vocação. E ela começa a falar e começa-me a dizer que me podia apresentar e que me podia não sei o quê e que eu podia andar sem hábito. E eu realmente, se calhar, o meu fascínio era andar por hábito e fazer meditação. Sabes, aquelas coisas que os adolescentes têm. E eu começo a dizer não, e como é que eu vou fugir daqui? E, portanto, aquilo não durou mais do que uns minutos a conversa. Nunca mais voltámos a falar sobre isso. E a tua relação com Deus mudou nestes anos todos? Minha relação com Deus é muito saudável. Nunca fraquejou. Nem Nunca. nestes momentos A mais relação com a difíceis? igreja é que é um bocadinho diferente. É diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Nem nestes momentos mais difíceis que passaste? Não foi... Aliás, eu preciso de Deus e sempre precisei dele para este tempo. Este tempo que passou, Deus ajudou-me imenso. Houve muita gente que se esqueceu de ti neste período difícil? Houve muita gente de quem eu passei a esquecer. Porque eram pessoas que eu pensava que eram... eu tinha-me enganado, o erro foi meu. Porque nós ficamos com... Se calhar fiz uma má avaliação dessas pessoas e, portanto, eram outras pessoas. E, portanto, como eram outras pessoas, eu, a partir do momento em que cheguei à conclusão de que aquelas pessoas eram outras, portanto... Mudaste o chip? Não, é como ter um outro bilhete de identidade. Havia um bilhete de identidade que era falsificado e eu, portanto, a partir do momento em que o bilhete de identidade passou a ser outro, a pessoa era outra. A pessoa era outra e, portanto, eu não as conheço. Temos mesmo que chegar ao fim. Foi uma conversa mais séria do que era suposto. Vamos aligeirar. Já sabes aquela última anedota do português e do alemão... Eu odeio anedotas. Estás descansada que eu não vou fazer essa Cerise, maldade. eu sei, eu não ia fazer essa maldade. Mas porquê? Conta-me isso. Porquê? Tens 30 segundos para contar isso. Porquê é que testas anedotas? Porque ninguém testa anedotas. Não, eu gosto de coisas espontâneas. As anedotas são tão chatas e são... odeio anedotas. E mas quando, não sabes contar, aquelas não sessões, olha, já sabes... Não, percebo, mas são... Fujo de anedotas como o diabo da cruz. Isso para uma católica é uma frase forte para acabar este programa. Não, ainda bem que vieste. E obrigada por me teres convidado e parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Quanto a nós, Parece obrigado pela companhia. Podem encontrar um resumo desta entrevista na edição deste domingo do Diário de Notícias. Para a semana voltamos a marcar encontro na RTP Informação com uma nova figura, com histórias para contar. Venha connosco, acredite, vai valer a pena.